Galera, boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso, no envio da aula, certo? É porque meu notebook está quebrado, está com vários problemas, eu não estou conseguindo fazer a revisão de vocês pelo computador, certo? Mas aqui é uma aula bem rápida, é uma aula bem simples, é apenas uma revisão de arte. Eu tenho alguns avisos para vocês importantes, certo? Primeiro, como vocês sabem, nossa prova foi adiada devido ao feriado que vai ter essa semana, certo? Então vocês vão ter um tempinho a mais para estudar. São apenas 6 questões na prova, então tenham calma, tenham paciência. Vocês vão ter um prazo gigantesco para fazer a prova, certo? E outro ponto é, algumas vezes, galera, a resposta da questão está no próprio texto. Então se acalmem, tem uma lida direitinho, com calma, que dá para você tirar uma boa nota. Ok? Vamos lá. Professor, vai cair o quê? Dadaísmo e surrealismo. Apenas isso. Dadaísmo e surrealismo. Certo? Como a gente sabe, o dadaísmo vai ser uma arte, galera, que vai vir um pouco depois da Grande Guerra. Então você vai observar que, já falei isso muitas vezes na nossa aula, antes da Primeira Guerra Mundial, que nós chamamos de Belle Époque, a galera estava ansiosa pelo futuro, estava realmente esperançosa pelo futuro melhor e tudo mais. Estavam vivendo um tempo de certa paz por vários anos. Então tinha aquela visão de progresso. E aí, de repente, vem a Grande Guerra, E todo aquele sonho, toda aquela esperança, toda aquela visão de progresso acaba caindo. E aí é que vai surgir, em contexto até justamente também durante a guerra, essa forma de arte que vai revolucionar os outros tipos de arte, que é o dadaísmo. Vamos lá. Então eles vão ter características, galera, bem peculiares, Uma das características é, o foco não é na técnica. O foco é em quê, professor? O foco é na expressão. E aí vocês também sabem que o dadaísmo vai criticar, vai também um viés político, de crítica à política, a crítica ao andamento da vida, como é que ela está acontecendo e tudo mais. Vamos lá. No processo de criação dadaísta, se é que se trata de criação, o verbo criar foi substituído pelo verbo montar. E um grande exemplo aqui, galera, é os ready-mades. Não sei se vocês lembram, Marcel Duchamp, ele pegava objetos funcionais, Eu até dei um exemplo lá dele, Que ele pegou o quê? Um aro de bicicleta e colocou em cima de um banco. O professor, ele criou alguma coisa? Não, ele montou. Uma outra obra de arte dele era o quê? Um mictório. Ele fez o mictório? Não, ele apenas montou o mictório. Então observe que no dadaísmo não tem essa ideia de criar, e foi eu que criei, eu vou revolucionar. Não. A ideia deles ali é se expressar montando coisas conhecidas, populares. Beleza? Para o dadaísmo, o gesto provocativo, olha aí, a intenção deles era provocar. Era mais importante do que a obra. Então, galera, quando, por exemplo, Marcel Duchamp, ele apresenta as suas obras, o intuito dele não é, ai, que obra bonita, não é. O intuito dele é provocar. O que ele significa? O que aquilo ali quer expressar? Qual é o real sentido por trás da obra? Certo? Então você percebe que a estética, diferente de outros tipos de obras, não é tão importante. A estética não é tão importante assim no dadaísmo. E aí nós também temos depois o surrealismo. E aí você vai lembrar de quê, professor? Surreal é algo para além da realidade, E até falamos que os sonhos eram muito importantes para os surrealistas, E assim como os dadaístas, você também observa que é como se fosse uma fuga. Os surrealistas, eles tentavam fugir daquela realidade, que era uma realidade tosca, uma realidade deprimente, uma realidade que fazia mal. Por quê? O que tem de bom na realidade? Guerras são boas? Mortes? Sofrimento? Fome? Então, como uma forma de escapar, como uma forma de mudar essa realidade tão ruim,
Os surrealistas utilizavam algo para além dessa realidade. Eles viam muitas vezes o mundo um pouco mais alegre, um mundo totalmente diferente, aquele mundo dos sonhos, onde você vai ter muitas coisas boas, certo? Vamos lá. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, muito importante, certo? Pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente na pintura de Magritte é justaposição de elementos díspares. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época, certo? Então você vai ter um tipo de arte totalmente diferente de sua época, certo? E um outro ponto que vai cair na prova de vocês é um conteúdo que nós vimos no livro passado, que é o futurismo. Lembre também, era algo do futuro. Eita, a galera pensava que seria bem desenvolvido, teria um mundo de paz, harmonia, um avanço gigantesco tecnológico. Então você vai ter o que aí para os futuristas? Uma inovação tecnológica. Beleza, galera? A aula é basicamente isso, né? Mais uma vez, se preocupem em ler o texto muito bem para poder responder as questões. A prova não está difícil, só são 6 questões. Leiam bem, observem bem que dá para fazer a prova tranquilamente. Ok? Aula super rápida e até a próxima, galera.